Hoje eu vou te ensinar 5 passos para descrever a sua rotina em inglês e nunca mais esquecer. Hey everyone, eu sou o Fernando e uma das maiores dificuldades que as pessoas têm quando elas estão dando os primeiros passos em inglês é aprender a falar sobre a rotina delas sem travar nem ficar com medo. Eu consegui compilar tudo isso em apenas 5 passos e o melhor de tudo, você não vai esquecer, vai ficar fixado na sua memória, te atormentando à noite. Então já deixa o seu like aí, já prepara o Dramin que seu inglês vai ficar um nojo. Passo 1. Entender o Simple Present. Você acorda quando tá todo mundo indo dormir. Você vai dormir quando tá todo mundo acordando. Você mal se lembra qual foi a última vez que você vestiu calças jeans. Porque todo mundo sabe que você só troca a parte de cima para fazer videoconferências e depois você fica de pijamas a tarde inteira na sua casa. Essa tem sido a rotina de muitas pessoas. Talvez sua minha. Mas como é que você vai falar sobre a sua rotina em inglês? Então, o que você precisa entender? Para falar sobre as rotinas, a gente usa um tempo verbal chamado de Simple Present. Os tempos verbais servem para você indicar o momento em que uma ação acontece. Como a gente está falando de rotinas, são ações que acontecem com uma frequência muito grande. Se você tem alguma coisa que você faz que não acontece com uma frequência grande, ou você deixa de fazer, já não é mais rotina, já virou procrastinação. Então esse tempo verbal é utilizado para falar de uma rotina que acontece uma vez por semana, todos os dias, uma vez por ano, mas que seja com uma frequência grande ou uma frequência constante. Passo 2. Formando frases afirmativas. Eu fiz um vídeo que você pode conferir clicando no card aqui acima, onde eu mostro as diferenças de uma rotina antes e depois da quarentena. Seria esse vídeo um documentário sobre a minha vida? Talvez. Talvez sim, talvez não. O ator, ele é muito gato? Não. A gente vai analisar um trecho desse vídeo para ver um exemplo de como falar sobre a sua rotina ou routine em inglês. Se você ainda não viu, corre lá pra ver. Corre lá, clica aqui e vai lá, dá uma olhada. You wake up at 7:30. Check your social media. Take a shower. Have breakfast. Go to work. Então aí no vídeo documentário que você acabou de ver, a gente tem You wake up, have breakfast, take a shower. Dessas frases aí que a gente pegou para analisar, a primeira coisa que a gente pode notar é que elas estão afirmando algo. Então elas estão na sua affirmative form, que a gente costuma falar em inglês. Então, wake up in the morning. Wake up é acordar. Take a shower, tomar banho. Have breakfast, tomar café da manhã, né? Todas as refeições, quando a gente vai se referir a refeições em inglês, a gente usa o verbo to have antes. Então, have breakfast, tomar café da manhã. Have lunch, almoçar. Have dinner, o que é? Jantar, ok? Então sempre o have antes da palavra ou do substantivo relacionado àquela refeição naquele momento do dia. E go to work, ir trabalhar. Então, muito bem, na frase o que a gente tem aí? A gente tem o que está sendo feito e a gente tem o sujeito da ação. O sujeito é quem faz a ação. A gente tem you wake up, have breakfast, go to work, tá? Se a gente fosse reescrever essas frases mostrando sempre o sujeito que está fazendo a ação, a gente poderia dizer you wake up, you go to work, you have breakfast, you take a shower, não necessariamente nessa ordem. Então, nesse caso, a gente está falando do sujeito you, que seria você, que é você mesmo que está assistindo. Se a gente fosse reescrever essa frase, por exemplo, essas frases, falando de mim, a gente usaria o sujeito I wake up, I take a shower, I have breakfast, I go to work. Se a gente fosse falar sobre nós, we wake up, we take a shower, we go to work, we have breakfast together as one. Se a gente fosse falar sobre eles, they wake up, they have breakfast, vocês entenderam, alright? A gente muda o sujeito, quem é que está fazendo a ação. E os verbos, eles continuam da mesma forma. Então, em todos esses casos, a gente tem
a frase sendo formada pelo sujeito, que é quem faz a ação, e o verbo na sua base form, que é o que a gente fala que é a forma mais simples dele, ou bare infinitive. Base form ou bare infinitive são as formas dessas frases, como a gente está usando. Oi. O que são os verbos na sua base form? Que bom que você perguntou. A forma infinitiva dos verbos é a sua forma original ou nominal, ou seja, não conjugado. Em português, todos os verbos no infinitivo são terminados em R. Por exemplo, correr, andar, sorrir. Já no inglês, esse R não existe. O infinitivo vem com o to. To work, to study, to talk. Depilar não é uma obrigação. Obrigado, TikTok. Para falar de pessoas que estão de fora da conversa, como he, she, it, ele, ela, a gente vai fazer uma mudançazinha aí no verbo, a gente vai acrescentar o S ou o ES. Essa é a regra geral nesses casos. Então, por exemplo, she takes a shower and she goes to work. O que a gente fez aí foi acrescentar o S no verbo to take, aí fica takes, e acrescentar o ES no verbo go, então fica goes to work. Eu vou fazer um outro vídeo falando um pouco melhor sobre a conjugação dos verbos na terceira pessoa do singular. Clica aqui nesse card e vai ter um link aqui para você deixar o seu e-mail. Se inscreve lá que você vai receber essa aula assim que ela sair. Então a gente já sabe como falar sobre o que a gente faz na rotina. Agora, como que a gente fala sobre o que a gente não faz na rotina? Que é muito importante também, né? Passo 3. Formando frases negativas. Então, como que a gente fala sobre algo que a gente não faz em português? A gente simplesmente coloca o não na frente. É assim que a gente menciona algo de forma negativa. Por exemplo, eu não tomo banho de manhã. Que é só um exemplo nesse vídeo, porque eu tomo banho de manhã, tá bom? Em inglês, a gente não pode simplesmente colocar o não na frente do verbo. A gente não pode simplesmente chegar e falar Hey man, I no take a shower, man. I no take a shower. No! God, please, no! 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 Você tá vendo como fica estranho até ouvir essa frase? É meio esquisito. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma coisa chamada de verbo auxiliar. O famoso verbo auxiliar. Os verbos auxiliares, nesse caso, vão ser negativos. Então, nesse caso, a gente usaria o don't ou do not. O don't é uma versão contraída do do not. Por exemplo, I don't take a shower in the morning. Mais uma vez, esse é só um exemplo, pelo amor de Deus. Estou insistindo muito com esse negócio, como se tivesse algum tipo de culpa dentro de mim. Talvez eu realmente não faça isso todas as manhãs, mas tudo bem, vocês ignorem isso. Nesse caso, eu usei o verbo auxiliar don't para dizer que eu não faço alguma coisa, tomar banho. I don't take a shower in the morning. Se eu quisesse falar sobre você, you don't take a shower in the morning. Então, para a gente falar sobre as terceiras pessoas, ou a terceira pessoa, quem está fora da conversa, a gente seguiria a mesma regra de acrescentar o S. Mas nesse caso, a gente não acrescenta o S no verbo principal. A gente não fala she don't takes a shower. Isso não pode acontecer. A gente vai acrescentar o S no verbo auxiliar. E aí o don't vai virar doesn't. Então, I do, she doesn't. I do, he doesn't. I do, she doesn't. I do, he doesn't. I... Bota um trapzinho assim. Tá bom, a gente já entendeu. Passo 4. Indagando ou fazendo perguntas. Em português, pra gente fazer uma pergunta, a gente simplesmente muda a entonação da frase, né? Você toma banho de manhã? Você toma banho de manhã? Você é o Pelé? Não. Você já esteve no ostracismo? Então a gente começa a frase aqui e no final a gente tem a entonação pra cima. Em inglês a gente não pode simplesmente mudar a entonação da frase. Tipo, you wake up in the morning, Fernando? You take a shower in the morning, Fernando? Aqui nesse caso, a gente também vai precisar do verbo auxiliar. Por quê?
Porque Deus quis. No princípio era o verbo auxiliar. Deus? Não, Maurício, pode continuar gravando. Então a gente vai começar com o verbo auxiliar e depois vai vir o verbo normal da frase, né? O verbo principal. Por exemplo, do you take a shower? Não, chega de take a shower. Do you go to work? Does he have breakfast in the morning? Do they study in the afternoons? Does she like pizza? Because if she doesn't, man, just leave, dude, run. Esse é o passo mais importante para você nessa aula, para você nunca mais esquecer, cara. Tem que praticar todo dia, tem que praticar depois da aula, nos momentos em que você tem um tempo, porque não adianta nada você assistir meu vídeo, assistir um outro vídeo de outra pessoa e você achar que você aprendeu. Você precisa colocar em prática para você realmente firmar esse conteúdo. Não é que nem andar de bicicleta que você aprende uma vez e você nunca mais esquece. Para você não esquecer, para você lembrar, saber como usar nos momentos em que você tiver que acionar esse conteúdo, você tem que praticar, cara. Como que você faz isso? Você pode começar agora mesmo com esse desafio. Então você vai fazer o seguinte, você vai escrever aí nos comentários 3 frases. Uma pergunta, uma resposta afirmativa e uma resposta negativa. Eu vou dar um exemplo aqui só para ajudar vocês, hein? Esse aqui não vai valer. Se usar esse exemplo, eu vou tirar ponto. Do you like this video? Yes, I like this video. Entendeu? Você vai fazer uma pergunta e você vai responder a sua própria pergunta, afirmando e negando. Do you like this video? No, I don't like this video. Essa resposta não vale porque ela não existe. Não tem como não gostar desse vídeo. Ok, a parte escrita está praticada, mas não se esqueça da sua pronúncia. Como que eu vou praticar isso sozinho, Fernando? Eu tenho vergonha, eu não consigo, eu tenho vergonha. Cara, existem várias maneiras. Uma delas, por exemplo, é você pegar seu celular e gravar um áudio de você mesmo falando. Você pode mandar um áudio para você mesmo pelo WhatsApp, você pode usar o gravador de voz do seu celular. Você pode fazer um vídeo de você falando para ver como que você mexe a boca, como é que tá a sua pronúncia. E você vai fazendo isso, gravando mais vídeos e é muito legal, cara, porque você consegue acompanhar o seu processo de evolução. Você tem um primeiro momento ali para comparar daqui a um tempo como que você evoluiu, aonde você chegou. E você pode fazer isso, é muito legal, cara, eu recomendo. Dá um like, se inscreve no canal, compartilha e só vai. Hashtag voa. Hashtag, me ajuda com os hashtags, surgiram hashtags. Bye.